O município da Vidigueira decidiu, na pessoa do presidente da autarquia, Manuel Narra, e dos seus vereadores, aumentar em cerca de 82 euros o vencimento de todos os funcionários camarários com salário mínimo, cerca de 40, e baixar os salários de todos os executivos de cargos de nomeação política, como forma de equilibrar o orçamento disponível para a execução desta medida. A TV Alentejo procurou compreender as razões desta decisão, junto de Manuel Narra, que a classificou como a única plausível em termos de orçamento, e ainda com o vereador Luís Pestana, com Marco Grilo, um dos funcionários contemplados, e Dalmiro Palma, representante dos funcionários da administração local. Para além do presidente da autarquia e dos seus 3 vereadores, 2 funcionários de apoio ao presidente viram seu salário reduzido em 10%. Segundo Manuel Narra, a medida foi compreendida por todos. Naturalmente que foi uma medida aceita por todos, porque também foi discutida por todos, e quando decidimos aumentar os ordenados a todos os funcionários, vimos-nos com um problema maior, que era como é que isto cabe dentro do orçamento. E depois, para não violarmos qualquer tipo de lei, chegámos então à conclusão que a única forma plausível de podermos cumprir com aquilo que estava estipulado em termos de orçamento era realmente baixarmos os nossos salários. Foi isso que fizemos. O Ministro das Finanças já disse em entrevista à SIC que não vai seguir o exemplo. Uma Câmara do Norte, São João da Madeira, também não diminuiu os salários, mas decidiu congelar os aumentos salariais aos funcionários com salários mais elevados para poder aumentar os salários mais baixos. Apesar de, a nível do Governo Central, não haver essa vocação, digamos assim, espera que este exemplo possa ser seguido por outros autarcas, por outras câmaras municipais no país? Eu acho que até que os primeiros autarcas que deveriam dar esse exemplo deviam ser os do Baixo Alentejo, porque são autarcas que convivem com a realidade do que é viver-se com valores baixos em termos de salários. Estão mais próximos da realidade, têm conhecimentos da realidade. Com certeza que têm todos os dias pessoas em aflição face à pouca disponibilidade financeira para poderem dar de comer aos seus filhos e cumprirem com os seus compromissos, e deveriam ser os primeiros a dar um exemplo, porque o Alentejo é uma região que sempre marcou uma forte presença na luta pelos direitos não só dos trabalhadores, mas também sempre enfrentou graves problemas em termos estruturais, e deveríamos ser nós, os autarcas do Baixo Alentejo, a dar este exemplo. Penso que poderá ser uma medida em termos de sinal, e desde já enviar os parabéns ao meu colega de São João da Madeira. Realmente ele, ao avançar com esta medida, mostrou o quanto está preocupado socialmente também com os funcionários do seu município. Todos eles são funcionários da Câmara, não do quadro, mas por nomeação política. Todos estão embutidos deste espírito de que estão aqui para servir a população, e este gesto realmente é um gesto que faz, junto dos próprios funcionários, faz-lhes acreditar que estamos empenhados também ao lado deles de ultrapassar esta crise. O tempo de viver no país das fantasias já acabou. Quem o diz é Manuel Narra, que não poupou críticas ao Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos. Lembramos que o Ministro recusou a entrevista à SIC na passada quarta-feira poder vir a seguir o exemplo da Vidigueira, e lembrou que o Primeiro-Ministro da Irlanda, país que atravessa uma situação financeira semelhante à de Portugal, decidiu baixar o seu salário em 20%. Não posso deixar de passar sem fazer uma referência concreta àquilo que o nosso Ministro fez. Lamentavelmente, o nosso Ministro das Finanças não seguiu o exemplo, por exemplo, do Primeiro-Ministro da Irlanda, que baixou o seu salário em 20%. É lamentável porque o tempo de vivermos no país das fantasias já acabou, e o povo português está saturado de estarem-nos a dizer uma coisa que nós estamos a sentir e a viver uma realidade completamente diferente. Manuel Narra pondera ainda adiar algumas obras de menor interesse para que mais funcionários possam ver o seu salário aumentado, até porque diz: funcionários satisfeitos são funcionários mais produtivos. As obras comparticipadas por fundos comunitários irão avançar, garante, as restantes serão reavaliadas e ponderado o seu adiamento. Neste momento, o nosso chefe de divisão administrativa ou financeira está a calcular todo o impacto que pode provocar o alargar destas medidas aos funcionários que desde 2004 não têm qualquer tipo de progressão na carreira, e que também eles sofrem um pouco
o problema que é não haver um aumento salarial em termos reais. E estamos a preparar um conjunto de alterações orçamentais que permitam também esses funcionários, todos aqueles que legalmente seja possível avançarmos com esta opção gestionária, todos eles vão ser contemplados em 2010 com aumentos, não serão aumentos idênticos para todos, mas serão aumentos de ajustamento em termos de índice remuneratório, de forma a que todos sintam que vão ter mais dinheiro disponível para poderem fazer face não só ao custo de vida, mas também aos encargos, porque com este anúncio terrível de que mais cedo ou mais tarde os juros bancários vão começar a subir, mais aflição vão ter os nossos funcionários em poder cumprir com as suas obrigações, e nós temos a obrigação de lhes dar estabilidade, porque tendo os funcionários estáveis, a produtividade no trabalho vai ser muito maior, com certeza, e minoraremos os problemas que os munícipes nos apresentam todos os dias. Que obras é que poderão ser deixadas para segundo plano para que possa concretizar essa ideia, essa medida de aumentar outros salários que para já não tiveram esse aumento? Todos aqueles investimentos que não estejam dentro de programas como a contratualização e que já têm fundos comunitários assegurados, porque estamos numa luta contra o tempo, estamos até 2013 a ter que fazer investimentos aproveitando todos os recursos que vêm da comunidade. Esses não serão deixados para trás, mas existem sempre outros projetos que, não tendo financiamento comunitário, podem ser avançados em termos de realização, e se não forem em 2011, podem ser em 2014 ou em 2015. São aqueles projetos que não são essenciais, mas acima de tudo são aqueles projetos que não têm financiamento comunitário garantido. Luís Pestana, vereador, disse mesmo que não só a medida foi fácil, como estava na hora de passar das palavras aos atos. Estava na hora de passar das palavras aos atos. Fala-se muito em crise, em que os políticos têm salários mais altos e que há pessoas a ganhar menos. Portanto, acho que esta medida que a Câmara da Vidigueira tomou vai a favor disso, penso que vai resolver, e damos um exemplo, podemos ajudar aqueles que menos ganham, e nós também poderemos naturalmente reduzir o salário nesse valor. Penso que é uma medida que deveria chegar ao país inteiro, porque dar moralidade à política, que hoje naturalmente ela não existe, há falta de moralidade na política, e isto penso que poderá ser uma machadada, e que deveriam os outros políticos, autarcas e não só, seguir este exemplo. Esta medida é de certa forma uma passagem da utopia para a prática? Exatamente, porque é uma realidade. Nós vamos ter menos, vamos receber menos, e aqueles que ganham menos vão receber mais. Isto é a realidade, é esta a realidade, não é utopia nenhuma, porque é o real, é aquilo que vai acontecer na Câmara da Vidigueira com os eleitos e com os que menos recebem. Portanto, eu penso que não é nenhuma utopia, e que se as pessoas quisessem, se os políticos quisessem, poderiam num futuro próximo seguir esta medida, que penso que moralizaria muito a política e os políticos. Marco Grilo trabalha no grafismo da Câmara Municipal e foi um dos cerca de 40 contemplados pelo aumento salarial. Recebeu a notícia com surpresa. Não sabia nada, foi uma surpresa mesmo. O Presidente convocou o pessoal que recebia menos, né? E depois dei a notícia a todos aqui no Salão da Junta. Assim. E na rua e a nível familiar, qual é a reação das pessoas quando fala que a Câmara tomou esta medida? Como é que as pessoas reagem a esta notícia? Não tenho comentado muito com as pessoas aí fora na Câmara, só com meus pais e isso. E claro que ficaram contentes. Delmiro Palma, dirigente regional do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e representante dos funcionários na Câmara da Vidigueira, diz que o normal, como sindicalista, é pensar nos aumentos e que não é uma medida muito normal. Apesar de considerar a decisão do Executivo da Vidigueira um exemplo a seguir, reconhece que a decisão poderia não ser bem aceita se falarmos nos executivos das administrações locais ou nos funcionários com salários mais elevados. Como sindicalista, o mais normal é pensar nos aumentos, e nunca me tinha acontecido esta das reduções. E não é uma medida muito normal em termos de executivos, apesar de nós acharmos que é um bom exemplo e que os outros deviam também segui-lo. O sindicato, logicamente, e eu como sindicalista,
estamos contentes com a medida e esperamos é que as outras câmaras e os outros dirigentes, os outros presidentes de câmaras sigam os exemplos que daqui podem tirar. O sindicato representa os trabalhadores, não os executivos. Representamos desde os calceteiros até os arquitetos. É sempre uma medida complicada e propor a um arquiteto ou uma pessoa formada que tem um ordenado mais ou menos... Para nós, os que ganham mais baixo, será um bom ordenado, mas as pessoas têm um nível de vida, não é? E é sempre complicado irmos fazer propostas dessas porque iríamos contra uns associados a favor de outros e nós defendemos todos os nossos associados.